A palavra dele. Vamos ler Êxodo 12. Glória a Deus. Deus traz calmaria nessas ruas, né? Deus guarda nessa noite este lugar, repreendendo todo o descontrole, toda a perturbação, tudo aquilo que vem trazer acidente, algum mal está repreendido em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor aqui, Êxodo 12. Primeira vez que se fala em Páscoa, está aqui em Êxodo 12. Vamos ler Êxodo 12, alguns versículos para a gente entender. Êxodo 12, 1. Yahvé disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses, será para vós o início de todos os meses do ano. Dizei a toda a congregação dos filhos de Israel: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro para sua própria casa, e um cordeiro para sua família paterna. Mas se a casa é muito pequena para poder comer um cordeiro, então ele e o vizinho de sua casa mais próxima tomarão dele de acordo com a quantidade de pessoas. Segundo a quantidade que cada um come, tomareis o cordeiro. O cordeiro será macho de 1 ano sem defeito. Tomareis dos cordeiros ou dos cabritos. Será guardado por vós até o 14º dia desse mês. Depois, ao entardecer, todo o povo da congregação dos filhos de Israel imolará seu cordeiro. E tomarão parte do seu sangue e o espargirão sobre os 2 umbrais, e sobre a verga das portas, e sobre as casas, na qual a comerão. Esta noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem levedura, com ervas amargas o comerão. Até aqui, depois a gente vai discorrendo mais desse texto, que é importante. Nós vemos aqui a instituição da Páscoa. Deus mandando Moisés e Arão instituir a Páscoa, matar o cordeiro, celebrar essa festa de geração a geração. Uma lei, uma ordenança para com o povo de Israel. Páscoa é pessar, significa passar por cima, cobertura. É uma lembrança do que Deus iria fazer no Egito, ali de tirar o povo da escravidão. Era para eles lembrar, como um memorial, uma lembrança da saída deles lá do Egito. Deus ia libertar eles da escravidão. Glória a Deus por isso. Então, foi instituída a Páscoa, né? A festa ali de celebração, para eles lembrassem que Deus tiraria ali, depois da 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, de todos os animais, ali que Deus enviaria essa praga. Então Deus ia libertar Israel da escravidão do Egito. Glória a Deus. Então Deus mandou os líderes, né, instituir junto com Israel. É a festa que marcou a saída deles do Egito. Com a morte dos primogênitos, Deus libertou de vez Israel da escravidão. Então Deus mandou eles fazer essa festa com muita, celebração, observando tudo que Deus ordenasse. Primeiro, matar um cordeiro de 1 ano. Tinha que ser sem mancha, sem defeito, não podia quebrar nenhum osso dele. A gente vê muita tipologia aqui, né? Glória a Deus. No primeiro mês do ano, de Israel, né? Começa em outubro o ano lá, mas celebra a Páscoa no mês de Nissan, março, abril. Então tinha que matar o cordeiro desse jeito. Cordeiro ou um cabrito, um bezerro, sem mancha, sem defeito. E tomar o sangue e passar nos umbrais da porta, nas vergas,
ali esse sangue, para que Deus livrasse. Quando o anjo da morte passasse, ele passaria por cima dali e livrava. Aquele que tivesse o sangue na porta, nos umbrais, na verga, eles seriam livres da morte, todos primogênitos. Glória a Deus. E assim eles fizeram. E a gente vê aqui apontando para a ceia, né? Toda a tipologia aqui da Páscoa, toda a Páscoa, tipologia, levando para a ceia. A gente vai ver à frente aqui, né, como a gente vê Cristo aqui, esse cordeiro, esse sacrifício, essa celebração, lembra muito a ceia, né, leva para a ceia. Então, a ceia lembra muito a Páscoa também. Então, cada família tinha que matar o cordeiro. Se a família fosse pequena, chamava o vizinho, né, pequena para um cordeiro. Chamava o vizinho, que simboliza compartilhamento do cordeiro, evangelismo, missões, compartilhar com o próximo essa celebração aqui, né? Compartilhar o evangelho também. Compartilhar o cordeiro, pregar as boas novas, significa isso. Então, o cordeiro é o principal símbolo da Páscoa, não é coelho. Não é coelho, não é ovos coloridos, não tem nada disso aqui. Se as pessoas lerem esse texto aqui, elas vão entender claramente o significado da Páscoa. Não tem nada de cordeiro, não tem nada de chocolate, não tem nada de ovos coloridos. Tudo isso aí foi invenções pagãs. Cada país, eles tinham um costume. Tinha país que pendurava ovos no início da primavera, coloridos na árvore, simbolizando a primavera. E tem uma deusa aí que é muito celebrada, que foi colocada isso por causa dela. Chama Ostara, ou Estre, é a deusa da primavera. Então ela é cheia de coelhos, cheia de ovos, é bruxaria, pura bruxaria. Então veio isso lá do paganismo, da igreja lá passada, que colocou isso junto para ser celebrado junto com a Páscoa. É uma distorção da Páscoa isso aí, não tem nada a ver. Glória a Deus. Você pode comer até uma caixa de chocolate, mas não participa de ovos coloridos, não dê para ninguém, porque são símbolos ruins, de bruxaria. Então, o cordeiro é o principal da Páscoa. E Cristo foi sacrificado por nós na festa da Páscoa, como um cordeiro pascual. Então, ele é esse símbolo aqui maravilhoso. Glória a Deus. Era para ser sem mancha, sem defeito, não podia quebrar nenhum osso. Glória a Deus. A gente vai vendo aqui a tipologia, né? Glória a Deus. Então, eles tomavam o cordeiro, aqui no início do dia 7 ao dia 14, não podia comer nada com fermento, tinha que tirar o fermento de dentro da casa. Então, era uma preparação para a Páscoa aqui. Deus ensinando eles. Não podia comer pão levedado, nem um dia, durante 7 dias, do 7 dias ao 14, né, até o dia 21 também, tinha ali o preparo do cordeiro, eles tinham que estar cuidando do cordeiro, observando, né, tinha que ter vínculo com ele, cuidando, para que pudesse celebrar a Páscoa. Ervas amargas, aqui fala, comerão com pães sem fermento e ervas amargas. O comerão. Ervas amargas simboliza escravidão, sofrimento, tanto do povo de Israel, como a escravidão do pecado e também o sofrimento de Cristo. Então, são tipologias. Então, não tem nada a ver com chocolate, né? Ervas amargas, ervas amargosas. Né? O símbolo de guardar até o dia 14, até o dia 21, melhor, simboliza que Cristo viria, né, guardar o cordeiro, esperar a promessa. Ele era dedicado, esperado, profetizado. Então, eles tinham que esperar ali. Então, tem muita tipologia aqui para Cristo. Então, é tudo concernente ao Senhor Jesus, né, a Páscoa. Tudo aponta para Ele, tudo aponta para a ceia também. Tudo que Ele ia fazer, profecia, profético. Então, de geração a geração, tinha que celebrar a festa. É uma das festas mais importantes de Israel.
Eles tinham que comemorar, como lembrança do que Deus fez com eles lá. Além de Deus, fazer essa obra, Deus atacou os deuses do Egito. Aqui nesse texto fala que Deus também, com a ira, ele atacou todos os deuses do Egito. Destruiu tudo aquilo que eles criam ali, todas as forças daqueles ídolos enganosos, daquelas práticas do Egito, Deus destruiu, porque só Ele é poderoso, Só Ele é grande e poderoso. Comerão a carne com pães, sem fermento e ervas amargas. Aqui fala nesse versículo, nós lemos no versículo 7. Aliás, mais para frente, no versículo 8. Então, aqui vem falando sobre toda a tipologia. E mais à frente, vamos comparar aqui também com a ceia. O cordeiro assado totalmente no fogo. Não podia ver que todo modo de preparar, Deus foi falando para Moisés falar ao povo. Os anciãos que preparavam ali, Deus foi mandando eles fazer. Não comereis a carne do cordeiro crua, nem sequer cozida em água, senão assada no fogo, junto com a sua cabeça, suas patas, suas entranhas. Nada dele deixai para amanhã, e o que permanecer dele para amanhã no fogo queimareis. Vamos transcorrer esse texto. Então, esse cordeiro tinha que ser totalmente assado, não podia ser cru, não podia ser cozido, mas assado, totalmente oferecido, totalmente sacrifício, totalmente assado, oferecido. Fala de Jesus, da sua carne que foi totalmente dilacerada, a sua vida foi oferecida no Calvário, totalmente por nós, o seu sangue derramado, toda a sua vida oferecida ali em holocausto, em sacrifício, por nós. E também fala, nada deixeis pela manhã, no fogo queimareis. E se sobrar da ceia, o que a gente faz? É queimado também, nada pode deixar. O que sobra da ceia tem de ser queimado. Aqui está também nos ensinando. Dessa forma comereis com vossos lombos cingidos, vossas sandálias postas nos pés, vossas varas nas vossas mãos, comereis apressadamente, é a Páscoa do Senhor. Então, todo o preparo, comer, quando preparasse, comer apressadamente, que naquela noite Deus ia tirar eles do Egito. Então, eles tinham que comer apressado, estar preparado, os lombos cingidos para a guerra, para lutar, para sair daquele lugar, armados, preparados, os pés ali andando na direção que Deus ordenava, preparado, calçado, está pronto para partir, pronto para viajar, pronto para sair do Egito. Assim a igreja está preparada, está com as armas aí equipada, esperando a gente sair desse Egito, sair da terra. A igreja, com cajado nas mãos, fala de pastorear a sua vida, pastorear a sua família, andar na direção que o Senhor ordenar. Glória a Deus. Será o dia de comemoração e o celebrarão como a festa do Senhor, festa pelas vossas gerações. Vós a celebrareis como estatuto perpétuo. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então, Deus estava aqui instituindo a Páscoa. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aqui mais embaixo vem falando. Então Moisés, havendo convocado a todos os anciãos dos filhos de Israel, disse a eles: tomai depressa os cordeiros para vossas famílias e sacrificai o cordeiro pascual. Tomareis também um feixe de sopo, vós o enxergareis com o sangue do cordeiro, do sangue que estiver na vasilha, e salpicareis sobre as vergas e sobre os 2 umbrais das portas, que nenhum de vós saia da porta da sua casa até o amanhecer. Olha como Deus estava preparando, estava ensinando o modo deles fazer. Ninguém podia ficar fora da casa. Tinha que ficar dentro. Quando eles marcassem ali, matassem o cordeiro, tinha que estar toda a família, todos os filhos dentro da casa, celebrando a Páscoa,
para que quando o anjo passasse, ele não ferisse ninguém do povo de Israel. Assim eles fizeram. Pois o Senhor passará para ferir os egípcios, mas quando ver o sangue sobre as vergas e sobre os 2 umbrais das portas, o Senhor passará de largo por essas portas e não permitirá o destruidor entrar em vossas casas para vos destruir. Então Deus é poderoso para guardar o seu povo, para guardar aqueles que obedecem, aqueles que celebram, aqueles que temem a Ele, faz o que Ele manda. Então Deus é cumpridor daquilo que Ele fala, né? Quando o anjo passasse, não destruiria nenhum daquelas pessoas, nenhum daquelas casas, daqueles que obedeceram o mandato do Senhor. Parecia algo assim estranho, matar um cordeiro, passar esse sangue, né? Às vezes a pessoa não, né, queria obedecer, mas foi necessário, tinha que fazer essa cerimônia, um estatuto para vós e para os vossos filhos. É que diz: quando entrares na terra que vos dará o Senhor, guardareis essa cerimônia, como Ele disse. E acontecerá que quando vossos filhos vos perguntem o que significa essa cerimônia, vós respondereis a eles: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Porquanto Ele passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, mas as nossas casas livrou. Então o povo se ajoelhou e adorou o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então eles fizeram da forma que o Senhor Deus ordenou, do jeito de toda a cerimônia, de tudo que tinha que preparar, eles prepararam. E Deus agiu naquela noite. Fala que Deus tirou Israel da terra do Egito e livrou eles da morte, livrou os animais, e também os animais morreram, livrou os filhos, guardou eles e tirou eles ali com mão forte e poderosa do Egito. Quando Faraó permitiu, com essa última praga, eles irem embora, mandou eles ir, não queria eles mais, porque Deus agiu com mão forte, com as mãos poderosas, com as asas de águia que fala. Glória a Deus. Então, à meia-noite, passou o Senhor, matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava sobre o seu trono, até o primogênito do cativo que estava na prisão, também todos os primogênitos do gado. Deus feriu, né, aqueles que desobedeceram a palavra dele, e abençoou Israel, tirou eles do Egito, da escravidão. E aqui a gente vê quando foi instituída a ceia. A gente queria falar sobre um pouco da ceia também. Glória a Deus. Então, muitos falam, tem um vício de falar Santa Ceia, mas Santa Ceia está só no contexto de cada texto ali da ceia. Não existe Santa Ceia dentro dos textos. E Santa Ceia vem lá da igreja lá romana, só no contexto. Então, não é próprio do texto. É ceia do Senhor, mesa do Senhor, né, comunhão e outros nomes. Vamos falar sobre a organização da ceia. A gente queria que tivesse obreiro aqui, né? Nós somos pouco, mas nós devemos organizar. Ser uma igreja preparada, organizada, para que no futuro nós podemos saber como fazer. Tem pessoas que tem tanta dificuldade de arrumar uma ceia, tem tanta dificuldade de arrumar aí um café da manhã, acha impossível, acha tão difícil, falta de aprender também. Então a ceia a gente vai ver aqui, lá em os textos de ceia Mateus, Marcos, Lucas e Coríntios, vem falando, 1 Coríntios 11 e 23, vamos ler em Mateus, aqui, sobre a ceia. Então, celebraram muito tempo a ceia, a Páscoa. Celebraram e ainda celebra, né? Israel celebra a Páscoa, tem essa festa até hoje. Só os messiânicos que celebram de uma forma diferente, não tendo ali, né, um cordeiro, mas
Quem não crê em Jesus celebra a Páscoa do jeito que ela é lá, que Deus ordenou no princípio. Mas vamos ver aqui o que fala Mateus 26. Sobre a ceia do Senhor. A gente podia ver até uns textos aqui que vem falando sobre... Depois a gente lê aqui Mateus. Deixa eu voltar aqui na Páscoa. Eu pedi o Mateus para ler alguns textos aqui, a celebração da Páscoa. Ainda dá prazo a gente falar aqui mais um pouquinho. Da Páscoa, como Deus agradava desse cerimonial. Êxodo 12, deixa eu voltar lá. Glória a Deus, Deus está aqui, louvado seja o nome dele. Lê aí, Deuteronômio 16, Mateus, para mim, alguns versículos. Guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque o mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Segundo o livro dos Reis, 23, e o 21 e 22, por favor. Segundo o livro dos Reis, 23. O rei deu a ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, que está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias do juízo que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, o ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Josué 5 e 10. Depois vou ler aqui só. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Glória a Deus. Então eles tinham prazer de celebrar a festa sempre à tarde. Mataram o cordeiro à tarde, símbolo também. Jesus morreu à tarde. Deixa eu ver mais um aqui que eu tinha anotado. Deixa eu ver se eu acho. 36. Porque essas coisas aconteceram para que tivesse cumprimento. Porque essas coisas aconteceram para que tivesse cumprimento a Escritura que diz: não será quebrado o osso seu. Também outra Escritura que diz: olharão a quem transpassaram. Que vem cumprindo no Novo Testamento a tipologia da Páscoa. E muitos textos vêm falando sobre a Páscoa do Senhor. Glória a Deus. Então entenderam, né, o símbolo da Páscoa, biblicamente. Nós estamos falando aqui que é o cordeiro, o sangue passado nas vergas, cordeiro morto e ervas amargas, e o pão sem fermento. Muitos anos nós ficamos participando de ceia com pão fermentado, né? Esse pão, mas toda a Bíblia vem falando muito sobre isso. Pão sem fermento. Desde a Páscoa, antes, eles tinham o costume de comer pão fermentado, e isso Deus proibiu, né? Por causa do fermento, é símbolo de pecado, de hipocrisia. Agora vamos ver aqui que a Páscoa vem chegando até Cristo, né? E vamos falar da morte dele, da comemoração, da celebração da Páscoa, né? 26:17 de Mateus. Glória a Deus, aleluia, louvado o nome de Jesus, Ele está aqui, glória a Deus. No primeiro dia da festa dos pães sem levedura, vieram os discípulos a Jesus dizendo: onde queres que te preparemos a Páscoa para que a comas?
Ele lhes respondeu: ide à cidade a certo homem, e dizei a ele: nosso mestre diz, meu tempo chegou, eu celebrarei a Páscoa em tua casa, juntamente com meus discípulos. Os discípulos disseram tal como Jesus lhes ordenaram e prepararam a Páscoa. Quando entardecia, ele se sentou à mesa com seus 12 discípulos. Enquanto comia, disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Então eles, profundamente entristecidos, um por um, começou a lhe perguntar: sou eu, Senhor? Senhor meu. Mas ele respondeu dizendo: que molha a mão comigo no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai à morte, como está escrito a seu respeito. Mas ai do homem por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria para esse homem se não houvesse sido gerado. Então Judas, o traidor, respondeu dizendo: acaso sou eu, mestre? Jesus lhe disse: tu o dissestes. E enquanto comiam, tomando Jesus o pão, bendisse, e partindo, repartiu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graça e lhe deu, dizendo: tomai todos vós dele. Este é o meu sangue do novo pacto, o qual é derramado por muito para perdão dos pecados. E vos digo que desde agora não beberei desse fruto da videira, até o dia no qual bebereis novo convosco no reino de Deus. Glória a Deus. Aqui estava na festa, a celebração da Páscoa, e o cordeiro estava ali para ser sacrificado, como um cordeiro. Aqui fala, ele falando: o meu tempo chegou. Estava falando que o meu tempo chegou. Eu celebrarei a Páscoa em tua casa, juntamente convosco, com os meus discípulos. Então ele estava falando dele mesmo, né? Na preparação aqui da Páscoa, da comida da Páscoa, ele era o cordeiro que seria sacrificado nessa noite. Glória a Deus. E aqui mais adiante ele vem falando, né, sobre o pão, né, que fala também sobre o pão no dia do pão sem fermento, sem levedura, né, eles celebraram a Páscoa. E no meio da comida da Páscoa, eles instituíram a ceia do Senhor. Aqui Jesus, ele celebrou a última Páscoa juntamente com eles, mas instituiu a primeira ceia, o pacto da igreja, o pacto dele com a igreja. Glória a Deus. Então ele primeiro, né, distribuiu o pão, depois o vinho, falando sobre cada um deles. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então ele apresentou o pão, abençoou, partiu e distribuiu. Né, apresentou o vinho também e distribuiu. E abençoou na singeleza, ali junto com 12, não foi junto com a multidão, junto com aqueles que estavam preparados ali, juntamente com ele, celebrou a ceia, ensinou eles sobre a ceia, falou sobre a ceia. O corpo dele seria partido em favor, também fala que não é em favor de todos, mas em favor de muitos, né? O seu sangue derramado para perdão de pecados, por muitos. No 28 fala, por muitos, não por todos aqueles que nele crêem. Não é por todos, mas é por muitos, né? E aqui também tem algo que ele falou: não beberei desse fruto da videira até o dia no qual beberei novo convosco no reino de Deus. Então ele tem um voto aqui, que não beberia nada fermentado, até nas bodas do cordeiro. Então a ceia aponta para as bodas. É uma promessa para as bodas, que nós vamos cear com ele nas bodas, né? Estamos preparando aqui, se nós ceamos, se nós observamos essa celebração, nós estamos preparando para cear com ele nas bodas. Glória a Deus. Então a ceia do Senhor, ela é o pacto da nova aliança, do sangue dele derramado por nós, da sua carne partida, rasgada por nós. É o novo pacto. Aqui fala que é um novo pacto, né, dele para com a igreja, para aqueles que crêem nele. Glória a Deus. Vamos ver aqui onde fala sobre o novo pacto. O memorial do seu sacrifício.
Jesus instituiu, né, Mateus 26, acho que 27, 28, novo pacto, nova aliança dele com a igreja, uma lembrança em memória da sua morte e ressurreição. Tomou o pão e abençoou, né, símbolo da sua carne. Tomou o vinho e disse: este é meu sangue do novo pacto, derramado por muitos, né, aqueles que nele crêem. Então, Jesus celebrou a ceia, instituiu aqui a ceia, e instituiu um novo pacto, porque Deus é Deus de pacto, é Deus de aliança, né? Deus sempre fez aliança. Com Abraão, ele fez aliança da circuncisão. Com Noé, tinha a aliança da arca. Então, com a igreja, tem a aliança da ceia. Com Davi, tinha aliança. Então, Deus é Deus de aliança e Ele quer que nós, né, entramos nessa aliança e estejamos com Ele, firmados nessa aliança. Então, a ceia, ela é de extrema importância para a igreja. É um momento de nós estarmos ali pensando, participando com o coração limpo, voltado para esse dia. Não é dia de ir para clube, não é dia de ir para aniversário, não é dia de ir para casamento, não é dia de celebrar apresentação de criança na igreja, não é dia de fazer noivado, não é dia de fazer festa, nem aniversário na igreja, evento. É uma festa exclusiva do Cordeiro, uma festa exclusiva para Ele. Os hinos cantados, tudo, louvor, adoração para Ele, lembrança, é um memorial, a lembrança do que Ele fez por nós. É um jeito de nós lembrar dEle, é um momento de nós estar na mesa com Ele, com a intimidade, com o coração aberto, alegrando, exaltando Ele pelo grande sacrifício que Ele fez por nós. Então, que nós possamos celebrar, fala todas as vezes como, todas as vezes que pôr a ceia, que nós possamos celebrar. Não é aqui mandamento, não é lei fazer a ceia só uma vez no mês. Pode fazer até 2 vezes, dia que for um dia aí de uma celebração, um dia de batismo, né? Então, pode celebrar a ceia às vezes que o pastor, o líder, determinar, né? Não é lei só uma vez, pode ser mais de uma vez. Glória a Deus. Fazer isso em memória de mim. Cinzas são memórias, lembranças, que fica para sempre na nossa mente, no nosso coração, é memorial, né? Memória de alguém que partiu, fala em memória. Então, Jesus é o nosso memorial. E nós sempre, com amor, com alegria, vamos celebrar a ceia do Senhor. Né? Tem pessoas que passam medo nos outros quando é dia da ceia. Né? Hoje é ceia, você tem que estar puro, pronto. Né? E começa a passar medo, se você cear indignamente, você vai morrer. Né? Cria ali algo que não é bíblico, que a ceia é para nos fortalecer, é para purificar. Então, a ceia é o sangue que nos purifica, é a carne que foi dilacerada por nós. Então, ela tem que ser um momento de júbilo, de alegria, de festa, de comunhão, de lembrança que Ele não está morto, que Ele está vivo, Ele ressurgiu dentre os mortos. Nós celebramos a sua morte e ressurreição, a grandeza do seu sacrifício, a grandeza do Cordeiro, aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele, né, nos transformou com o seu benefício. Então, não é culto de fúnebre, não é culto de luto, não é culto de lamentação, de lamentar o Cordeiro, mas é culto de glorificação, de lembrarmos, de adorarmos, de exaltar o nome dEle, pelos benefícios desse sacrifício, pela sua vida, a sua vitória no Calvário, a sua vitória sobre a morte, né? E nós estamos celebrando, adorando o nome dEle, louvado o nome de Jesus. Então, a ceia é um ato de intimidade da igreja, presente, dos membros, daqueles que estão preparados, daqueles que são inseridos no corpo, daqueles que já são membros, né, batizados. Não é, todo mundo sabe que não é para criança, é para aqueles que têm consciência, para aqueles que sabem discernir o que é ceia, daqueles que dão valores nesse momento, nesse ato. Então, a ceia é para a igreja do Senhor, para o povo de Deus.
E se houver alguém descrente, tem que passar a saber o líder se ele é batizado, se ele está preparado para cear junto. Então a ceia não é para descrente, não é para pessoas que vêm impuro e vai ceando. Teve um dia aqui que uma pessoa chegou e falou que estava pronto para cear. E ceou, e a mulher dele falou que não. Então quando a gente foi na casa dele, a gente viu que ele era uma pessoa viciado, uma pessoa totalmente mundano e tinha enfiado a mão na ceia. Então é necessário, obreiro, pessoas que for servir a ceia, passar a saber se ele está apto mesmo para cear, se ele está com a vida apta para cear, né? Então isso aí já é um problema dele, se ele fez isso aí, ele na consciência dele. Então precisa estar limpo, estar preparado, saber que Jesus fez um grande sacrifício por nós, que isso é um benefício para nós, traz força, traz graça, traz comunhão. Nós estamos ligados nele, no corpo dele, em comunhão com ele. Então, ceia é uma bênção na nossa vida. Não pode deixar de cear, né? O pastor tem que saber a vida da pessoa, como que está, por que ele parou de cear. Tem que passar a procurar. Não é o membro que vai ficar perguntando: cadê o irmão que não veio da ceia? É que cada um de nós tem que preocupar com a nossa própria vida. Mas o pastor, ele deve se passar a saber: por quê, irmão? Tem quanto tempo que você não ceia? O que aconteceu? Né? Tornar, inserir a ceia novamente na vida da pessoa. Glória a Deus. Então a ceia é vida. A ceia é Cristo em nós e nós em Cristo. Então o pão e o vinho, no Antigo Testamento, o povo já era acostumado com pão e vinho desde lá de Gênesis, quando Melquisedeque, o sacerdote, aproximou de Abraão, trazendo pão e vinho, está em Gênesis 14. Então toda a cerimônia do povo de Israel, eles já conheciam o trigo, o vinho, o bezerro, né? Lá em Deuteronômio 7:13 fala sobre isso. Davi, Moisés, Samuel, tudo tinha costume com pão e vinho. Ana, quando foi levar Samuel, ela levou também as ofertas, tinha trigo, tinha vinho, tinha o cordeiro. Então ele já é inserido, né? Em todo o tempo, toda geração, pão e vinho. Ele sabe o símbolo, o valor que isso tem. E a igreja também sabe, né, o valor que tem o pão e o vinho, o trigo, o azeite. Tudo isso é obra do Senhor Deus. Gideão malhava trigo no lagar. Lagar era lugar de pisar uvas, lugar escondido. Juízes 6:10. Então ele estava ali malhando trigo escondido dos midianitas, para não tomar o alimento deles, né, escondido. Então, em todas as festas de Israel, todas as reuniões sabáticas, reuniões deles ali, festejo, tem pão e tem vinho. Então, é bem conhecido esse símbolo aqui, azeite também. A água também tem que estar inserida na ceia, que é o ato de lavar as mãos, né? O ato de lavar as mãos sobre a bezerra. Tem também lá no Antigo Testamento, quando eles lavavam as mãos sobre a bezerra, eles estavam transferindo a culpa para aquele animal, que seria morto no lugar da pessoa, um ato de expiação. Então, lavar as mãos quer dizer: eu não tenho culpa desse sangue. A água tem que estar inserida na mesa da ceia também, que é símbolo. Mateus pode ler Salmos 104, 14 e 15. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. E o vinho que alegra o seu coração, ele faz reluzir o seu rosto com azeite e pão, que fortalece o seu coração. Aí está o símbolo, né? O trigo, o vinho e o azeite, aí nesse Salmo 104. E tem aqui João 12, deixa eu ver, mais que um versículo aqui, deixa eu ver se eu... Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra,
nem morrer permanece sozinho, mas se morrer, produz muito fruto. Vim falando sobre a vida de Jesus. Ele é um grão de trigo que foi semeado, morto, mas ele ressurgiu e deu muito fruto. Trouxe grandes benefícios à nossa vida. Então aqui tem muitos, tanto no Novo como no Velho, símbolo do trigo, do pão, do vinho, do azeite, da ceia do Senhor. Glória a Deus. E também eu quero falar sobre a organização. A ceia, quem prepara a ceia é diácono e diaconisa. Por enquanto a gente não está tendo aqui obreiros, também com o pastor separar. Eles que arrumam a mesa. Então eles devem ter o seu uniforme, o seu terno, gravata, o uniforme que for devido a eles. Tem igreja que é muito organizada. Eu acho linda a Igreja Universal, como a Fama também, Ministério Fama. A diaconia era totalmente preparada, instruída, tudo limpo, muito organizado. Pode fazer mesas lindas, pôr alguns enfeites, mas o que mais é importante mesmo, o que importa ali é o pão, o vinho, o azeite do pão, pão sem fermento e a água. Mas pode fazer umas mesas bonitas. Aqui a gente não fez ainda porque falta os utensílios, falta os decorativos, falta tecido, mas quando a gente vê uma mesa mais bonita também a gente pode fazer assim, uma mesa bonita para celebrar essa festa. É uma festa, é uma celebração, é júbilo e alegria. Então deve ser organizado. Vem, arruma mais cedo, pode fazer também os diáconos, o pão, que é fácil de fazer, é rápido. Depois que termina a ceia, a mesa tem que ficar arrumada do jeito que estava, descartado, jogado no lixo, luva jogado no lixo, tampada, os utensílios, tudo. Quem arruma isso é o obreiro, quem está ali separado para arrumar a mesa. Aqui eu estou fazendo porque ainda a gente não estamos querendo preparar, mas as pessoas não estão querendo vir ser preparada, infelizmente. Assim como todos devem ter um preparo antes. Até o jeito de segurar a bandeja da ceia tem um jeito certinho. Vou fazer aqui, Tá difícil aqui. Segura assim longe, não é para orar alto, ficar abrindo a boca, ora em espírito para não espirrar saliva dentro dos cálices, Então, também o pão faz assim, mais longe da boca, bem organizado, bem com sinceridade. Então, tudo que está na Páscoa vem para a ceia, a organização, a reverência, chegar mais cedo. Então, tudo isso aí a igreja tem que preparar. Obreiros, pessoas que queiram abraçar a obra. Não tem nada para mim fazer, tem tanta coisa. Só que as pessoas não querem ouvir, não querem se preparar, não querem tirar um tempinho para abraçar as causas da obra. Se falar para a pessoa ficar na porta, tinha um aqui que fazia era atrapalhar, infelizmente, porque não tinha aquele coração mesmo convertido. No celular, estica as pernas, só sentado. Toda pessoa que ficar na portaria tem que ser disposto, como um soldado, passa Jesus, passa as pessoas, passa o bêbado, na portaria é o lugar de estar atento, pegar nas mãos das pessoas, receber com alegria, não ficar de costas para as ruas, observar tudo. Então tudo isso a gente aprende o quê? Numa imersão, num curso, aprender e pôr em prática, porque às vezes a pessoa aprendeu, mas ele não quis fazer nada. Infelizmente atrapalhou muitas vezes aqui muitas coisas. E precisa de pessoas que sejam mesmo sinceras, pessoas que amem o Senhor, sejam convertidas, que quer crescer, desenvolver na obra do Senhor. Então, a mesa da ceia tem que ser uma mesa limpa, organizada para esse ato, preparada para esse ato. E às vezes é difícil, porque a pessoa acha é tão difícil. Quando a gente faz por amor, com alegria, não é difícil. É um prazer. Servir a Deus tem que ser um prazer. Cear tem que ser com prazer. Adorar o Senhor tem que ser com prazer. Tem que ser o nosso estilo de vida, servir ao Senhor. O nosso estilo de vida
ser um adorador, um servo do Senhor. Então eu deixo aqui essa palavra nessa noite, né? Eu sei que a gente ensina né? Tem que ensinar 1 ou 2 ou 3, e essas pessoas vão crescer um dia, vão saber, vão um dia fazer, né? E vai fazer com excelência, porque o nosso Jesus merece, né? O melhor, merece a nossa dedicação, merece a gente fazer, né, uma ceia, que nós sintamos que Ele está feliz, que Ele está alegre, que nós estamos lembrando dele, do ato dele, que nós possamos glorificar Ele no dia da ceia, quando nós reunimos como cristão em louvor e adoração ao seu nome. Nós possamos celebrar como Josias celebrou, que nunca houve uma Páscoa igual a que o rei Josias celebrou, que Deus alegrou. Pode repetir aí, Mateus? Rei Josias celebrou ali com Israel a Páscoa e Deus abençoou eles. Fala que Deus me alegrou com a Páscoa deles ali, com a celebração. Sabe onde está? 23 e 21. Dê aí, por favor. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, que está escrito no livro do conselho, porque nunca se celebrou tal Páscoa como desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Glória a Deus. Então nunca houve uma Páscoa bem celebrada como esta, né, do rei Josias. Celebrou com alegria. Glória a Deus. Quero ler aqui também onde fala sobre Páscoa, mais uma vez, para a gente encerrar. Eu tenho um tempinho aqui. E eles pôs isso em prática, né, conforme o Senhor ordenou por muitos e muitas gerações. Celebravam a Páscoa em todos os lugares, em todos. Era lei, era ordenança, todos os países, todas as nações onde eles iam. Até hoje eles celebram esse ato. No primeiro mês, Números 9. No primeiro mês do 2º ano, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, depois que os filhos de Israel saírem da terra do Egito, e disse: os filhos de Israel celebrarão a Páscoa ao seu tempo. Ao entardecer do 14º dia desse mês, a celebrarão a seu devido tempo, segundo todas as suas ordenanças e segundo todos os seus estatutos. E falou Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa ao entardecer do 14º dia do 1º mês. Eles celebraram a Páscoa no deserto do Sinai, conforme que Yahvé ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Glória a Deus. Que tenha algo também que podemos falar nessa noite sobre os 6, né? Mas devido a alguns homens terem se contaminado pelo contato com um cadáver de homem, não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. E se apresentaram diante de Moisés e diante de Arão naquele dia. Então aqueles homens lhe informaram: nós estamos imundos por causa do contato com um cadáver de um homem, porque não nos permite apresentar a oferta ao Senhor a seu devido tempo entre os filhos de Israel? Que Moisés lhes respondeu: permanecei em vossos lugares. Enquanto isso, eu ouvirei o que o Senhor ordena a vosso respeito. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diga a eles: qualquer de vós que se contamine ou ande de viagem em lugar distante ou em vossos campos poderá celebrar a Páscoa ao Senhor. E celebrarão ao entardecer do 14º dia do 2º mês, com pão sem levedura e ervas amargas a comerão. Que vem falando desses homens, dessas pessoas que estavam impuros, imundos, e também vem falando no 12 sobre os estrangeiros, sobre os nativos, que não podiam, ficavam em dúvida da Páscoa. O Senhor falou que eles podiam comer a Páscoa, celebrar também a Páscoa. E também aqui, Êxodo vem explicando direitinho sobre isso.
O estrangeiro é aquele que não fazia parte de Israel. Então, o estrangeiro da igreja é aquele que não pertence à igreja, né? O desviado não, o não crente, o que não é batizado, não pode cear, né? Tem que observar as leis. E aqui ele mandava observar para eles circuncidar. Todo homem tinha que circuncidar para participar da Páscoa. Todos tinham que ser circuncidados para participar da Páscoa, estar inserido ali juntamente, celebrando a Páscoa. Então esse era o pacto, a exigência, né? Todos têm que ser batizados para participar da ceia. Essa é a exigência desse novo pacto. Todos devem batizar e cear. Depois que crer em Jesus, né? Batiza e ceará também, juntamente com a congregação. Então são leis, né? São ordenanças, são princípios, são regras que exigem, e tudo está aqui dentro da palavra do Senhor. Então Deus abençoe, nós possamos aprender mais, né, a palavra do Senhor cada dia. Deus abençoe em nome do Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus.